Seja muito bem-vindo, que alegria estar com vocês. Meu nome é André Pereira, sou pastor aqui em Brasília e faço parte do Centro Cristão de Estudos, uma organização aqui de Brasília voltado à formação devocional e espiritual, integração da fé com o trabalho. Estou aqui com o pessoal da Rádio Transmundial, do movimento Mesa Preparada também. Nós estamos na Universidade de Brasília, aqui na capital, para convidar você para uma conversa sobre vocação, uma jornada sobre o que nós fazemos. Convidar você para pensar um pouquinho um teste vocacional, uma avaliação do como é que você está vivendo, como é que a fé toca a sua profissão, sua compreensão do seu chamado. Para a gente começar refletindo sobre isso, eu queria te convidar a um exercício. Pensa o que seria um dia perfeito para você. Você que está de carro no trânsito, você que está na sua casa acompanhando isso, feche seus olhos por alguns segundos. O que seria um dia perfeito? Onde é que você está? Você está viajando? Você está em casa? Você está descansando ou você está numa exposição, num museu? Você está numa trilha? Com quem que você está? Que ambiente é esse? O que você está fazendo? Agora amplia isso um pouco. O que seria uma semana perfeita para você? O que você faz? Onde é que você dorme? Onde que você come? Com quem que você está? Esse tipo de pergunta ela é interessante porque ajuda a gente a considerar a imagem que a gente tem de uma boa vida, aquilo que empolga a gente, o que a gente está buscando quando a gente trabalha, quando a gente conversa, quando a gente se esforça, o que está nos motivando, que caminho em que nós estamos ou que tipo de pessoa que a gente quer se tornar. Eu me lembro quando eu estava no ensino médio, na época morando em São José dos Campos, considerando que curso universitário que eu ia fazer, os orientadores pedagógicos propunham os testes vocacionais. Eu me lembro de uma apostila, um caderno que a gente recebeu como alunos de ensino médio, com pequenas descrições dos cursos que as universidades ofereciam. Me recordo de sentar na cama uma noite e ficar lendo aquilo lá, colocando um X vermelho nos que eu falava de jeito nenhum, uma estrelinha nos que eu gostava e marcando alguns. Esse aqui sim, esse aqui talvez. Gestão ambiental, talvez. Engenharia, talvez. Arquitetura, talvez. E resolvi que queria cursar arquitetura, queria pensar sobre os lugares, queria considerar sobre as cidades. Talvez uma outra pergunta que ajude a gente a aprofundar a reflexão agora seja se na sua área de interesse, de estudo, se você pudesse escolher qualquer pessoa para ser seu instrutor por um período de uma semana, um mês, você tem um estágio, um treino ali, com quem que você ia querer aprender? Durante a faculdade de arquitetura, eu gostei muito de um arquiteto chamado Henk Koolhaas, um arquiteto holandês. Ele apresentava os projetos dele usando diagramas, dialogando com diferentes áreas de estudo, a sociologia, a análise urbana, a moda. E eu achava aquilo fantástico. Então, por ter essa profunda admiração, nesse caminho vocacional, eu comecei a querer ser parecido com ele e apresentar os meus trabalhos de forma parecidas com o que eu conseguia entender que ele fazia, emulando aquilo, imitando aquilo conscientemente, assim. Porque eu estava atendendo um chamado do meu coração. Eu queria ser arquiteto e criei uma imagem do que era um bom arquiteto. Então estava imitando, estava seguindo aquele caminho, querendo me tornar mais parecido com aquela referência. Acho que, assim como eu, naquele momento da universidade,
No final do dia, todo mundo tem a sua referência, todo mundo está seguindo um chamado, todo mundo está correndo atrás de alguma coisa em um caminho. A pergunta é que chamado que nós ouvimos, que chamado que nós atendemos. Chamado ou vocação, antigamente tinha a ver com ser convocado diante de uma autoridade ou de um rei para prestar um serviço para essa autoridade ou esse rei. Hoje em dia, embora a gente não viva numa monarquia, a gente continua atendendo os chamados. Tem gente que atende o chamado do dinheiro, o chamado de mamon, e constrói a sua vocação, a sua carreira, organiza a sua vida em torno de ganhar cada vez mais dinheiro, acumular cada vez mais recursos. Tem gente que ouve um chamado da autenticidade, quer ver uma vida expressiva, mostrando para os outros o interior do coração, a criatividade, os seus próprios projetos. Tem gente que atende o chamado da academia ou da beleza, da estética e quer conseguir fama, reconhecimento, aceitação por meio de uma boa aparência ou de bons recursos. Tem gente que atende o chamado de uma família margarina, chamado para estabilidade na família tradicional, querendo ter um bom casamento, bons filhos e oferecer conforto para o seu cônjuge, para os seus filhos e netos. Tem gente que atende chamado das diferentes militâncias e polarizações políticas de hoje em dia. Tem aquelas pessoas que querem viajar e acumular prazeres, experiências, e as pessoas que atendem o chamado do travesseiro ou do sofá, né? O que querem é conforto, é descansar. A pergunta é: que chamado que você atende? Durante a Judéia dos tempos de Jesus, os rabinos convidavam, eles faziam os seus chamados. Os poucos escolhidos organizavam a sua vida em torno de estar com esse rabino, aprender com ele, se tornar uma pessoa como ele era, aprender o estilo de vida. Eles eram as grandes referências, como esse arquiteto Ren Koolhaas foi para mim. Jesus está fazendo um chamado. Jesus está fazendo um chamado, ele continua chamando hoje. Ele fala que se alguém quiser segui-lo, ele é bem-vindo. Jesus continua fazendo chamado para os tipos mais variados de pessoas. Como no Novo Testamento ele chamou pescadores, cobradores de impostos, militantes políticos como um zelote, ou um fariseu, um rabino, mestre da lei como Paulo. Jesus continua chamando todo tipo de pessoa. A pergunta é se a vida de Jesus como referência nos empolga. A pergunta é se o sorriso do Mestre, o amor que ele demonstrava para as diferentes situações, o perdão que ele oferece, o acolhimento, o abraço, o caminho de vida dele nos empolga. A pergunta inicial nessa nossa jornada, conversando sobre um teste vocacional, é: se você olha para a sua agenda, se você olha para o seu orçamento, se você olha para os seus objetivos para esse ano, que chamado que você está seguindo? É o chamado da fama, do dinheiro? É o chamado do conforto, da estabilidade? Ou é o chamado de Jesus para experimentar a vida de Deus, a vida generosa que Jesus está oferecendo? É muito famosa a passagem em que Jesus está na praia e convida os seus discípulos, pescadores, para segui-lo. E eles deixam tudo para trás e por vezes a gente se surpreende como alguém deixa tudo para trás assim para seguir um convite. Mas ser chamado por um rabino era um dos maiores privilégios possíveis naquela época. Seria o equivalente a um principal doutor de uma área acadêmica, de uma universidade. Seria o equivalente ao professor mais renomado da principal universidade do mundo te convidar para fazer um doutorado com tudo pago, com todos os recursos cobertos, para que você seguisse a carreira dele numa trajetória brilhante assim. A grande diferença de Jesus é que Jesus não chama os que tinham passado nos processos seletivos mais difíceis. Jesus vai até a praia e chama os pescadores, os que foram desaprovados pelos rabinos, os que não puderam continuar os seus estudos.
Seria como alguém que está varrendo uma rua ou servindo um lanche numa lanchonete e recebesse essa proposta de um grande doutor e imediatamente tirasse o avental, soltasse a vassoura e falar: com certeza, não dá para deixar essa oportunidade passar. Esse continua sendo o convite de Jesus para a gente hoje. Esse continua sendo esse convite maravilhoso e generoso que o Mestre faz para todo tipo de pessoa. Se alguém quiser segui-lo, basta negar a si mesmo, largar suas coisas e embarcar nessa grande aventura. Qual é o chamado que você tem atendido? É a convocação da carteira? É a convocação da família? É a convocação de um partido político, de um ministério, de uma denominação, de um grande nome? Ou é o chamado maravilhoso de Jesus? O que você tem seguido? A minha proposta para essa jornada é que você faça uma avaliação, um teste vocacional, que você se pergunte quem que você está seguindo, qual que é o projeto dessa boa vida, qual é esse dia perfeito ou o momento perfeito que você está correndo atrás. É o convite maravilhoso de Jesus? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer avaliando essa situação. Você que está ouvindo ou assistindo a gente, fica o convite para que você continue essa reflexão com a gente, conversando sobre vocação. Quem que nós estamos seguindo, como nós estamos seguindo.